Olá, bem-vindos novamente ao curso. Na aula anterior, nós conhecemos um pouco sobre a divisão da memória de longo prazo em memória explícita e memória implícita. Hoje nós vamos conhecer a divisão da memória explícita em memória semântica e memória episódica. Bem, a memória semântica refere-se a todo aquele conhecimento que temos sobre o mundo, sobre o significado das palavras, sobre as regras da sociedade. Por exemplo, vamos imaginar que eu acabei de saber que o meu amigo está noivo. Então, esse fato se torna parte do meu conhecimento geral sobre o meu amigo, ou seja, parte da minha memória semântica. Também, para eu entender o que significa estar noivo, eu preciso saber o significado dessa palavra, que também faz parte dessa minha memória. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu me recorde do evento em que eu fiquei sabendo da notícia do noivado. Que eu me recorde como ocorreu, onde ocorreu, a data. Bem, isso quer dizer que eu tenho uma memória episódica para esse evento. A memória episódica refere-se à recordação de eventos específicos em que ocorreram em um devido lugar e um determinado tempo. Então, podemos ver que esse mesmo evento está sendo consolidado em uma memória semântica e uma memória episódica. Einthoven sugere que a memória episódica requer a habilidade de fazer uma viagem mental no tempo, pois permite reviver um evento específico do passado e utilizar a informação recordada para imaginar o futuro. Por exemplo, eu posso utilizar a informação que eu tenho sobre o dia em que eu fiquei sabendo do noivado para poder escrever uma homenagem aos noivos. Então, podemos dizer que esses dois sistemas de memória, apesar de serem separados, interagem entre si. A maioria dos pacientes amnésicos com HM tem uma dificuldade em formar um novo conteúdo semântico, como, por exemplo, não saber dizer qual que é o nome do presidente atual do Brasil. No entanto, eles conseguem ter uma memória episódica para eventos que ocorreram anteriormente aos incidentes que causaram amnésia. Por exemplo, saber o dia em que ocorreu seu casamento, se isso ocorreu antes do incidente. Claro que os pacientes conseguem conversar normalmente e responder questões sobre o mundo, porque eles têm uma memória semântica registrada anteriormente ao incidente. Explicar a formação da memória episódica em relação à memória semântica pode ser um assunto um pouco complicado, porque nós não temos certeza ainda de como uma depende da outra. Bem, uma possível explicação é que a memória semântica seja um resquício de vários episódios vividos. Por exemplo, eu sei que a capital do Brasil é Brasília, porque eu aprendi na escola, ou ouvi no noticiário, ou porque eu visitei a cidade. No entanto, eu não me recordo exatamente de quando ocorreu esse aprendizado na escola. Eu não me lembro do episódio da professora me ensinando que a capital era Brasília, porque eu não tenho uma memória episódica para esse evento. Bem, hoje na aula, nós vimos um pouco sobre essa separação entre memória semântica e memória episódica. Na próxima aula, vocês vão conhecer um pouco sobre a memória autobiográfica. Obrigada por me acompanharem e os vejo nas próximas aulas.